17 de abril de 2014. Santos deixa vice do Paulistão no passado, bate o misto e avança na Copa do Brasil. Vasco também está na próxima fase. Atacante Everton Costa está internado em observação após passar mal em campo e ser retirado de ambulância. Pela Libertadores, Cruzeiro arranca empate no último lance contra o Cerro Porteño no Mineirão. Olá, ótima noite de quinta-feira para você. Com os desfalques de Cícero e Leandro Damião, ontem o Santos tinha a missão de deixar a derrota na decisão do Campeonato Paulista para trás e conquistar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O começo de jogo não foi fácil, mas na segunda etapa o Peixe deslanchou. Felipe Sboril nos conta em detalhes como foi a partida. A torcida ainda sente o impacto da derrota na final do Paulista. Tanto que pouco mais de 2.000 torcedores compareceram na noite de quarta-feira na Vila Belmiro para assistirem Santos e Misto. Eu acho que nós tivemos dificuldade como teríamos se tivesse vencido nos pênaltis domingo passado. Isso é do jogo isso. Não acho que isso interferiu em nada no nosso time, não. Se fosse ao contrário, se nós tivéssemos vencido, todo mundo estava dizendo, porque está relaxado, porque foi campeão. Aí perdeu nos pênaltis, porque perdeu. Nada disso, pô. No primeiro jogo pela Copa do Brasil, contra o Misto, Oswaldo de Oliveira preferiu colocar um time reserva em campo. Desta vez, aqui na Vila Belmiro, poupou 2 dos principais jogadores do elenco, Cícero e Leandro Damião. O Cícero levou uma pancada muito forte na costela, estava com dificuldade de respiração. Nós aguardamos até hoje de manhã, ele não estava em condições. A mesma coisa que aconteceu com o Leandro Damião. Está com dores no adutor, tratando diariamente, durante muito tempo. Se os dois estiverem em condições, eles vão jogar domingo. Se não estiverem, permanecerão tratando até uma próxima oportunidade. O time do Santos demorou para entrar nos eixos, muitos passes errados. Foi aí que Cicinho trouxe o primeiro lance, nesse chute no gol de Igor. Fraquinho. A bola custou a chegar no adversário. Ô jogo feio, sem graça, difícil de aguentar. Eu quase peguei no sono. Aí, pra gente separar os melhores momentos, tem até que colocar jogada em que a bola vai pra fora. O lance é bonito, mas sem resultar em gol, né, Gabriel? Foi então que Arouca resolveu melhorar um pouquinho o jogo. Giovânio mandou uma bomba de fora da área. Era o gol do Santos amadurecendo. No segundo tempo, a coisa continuou triste. Que furada do Thiago Ribeiro. E finalmente o gol saiu. Arouca fez a alegria da galera depois do cruzamento perfeito de Cicinho. 1-0 Santos. A monotonia da partida acabou. Nesse contra-ataque puxado por Thiago Ribeiro, o juizão deu uma força e marcou o pênalti que não existiu. Aí, Gabriel, para não ficar feio, fez o dele. O menino da Vila não queria ninguém dormindo nas arquibancadas. Por isso, Gabriel recebeu de Giovânio e chutou na saída de Igor. 3-0. Santos classificado na Copa do Brasil. E com 2 de Gabriel na partida. Foi o cara do jogo, mas ainda busca um lugar no time titular. Se ele continuar jogando bem, ele vai ocupar ou a 9, ou a 8, ou a 7. Em algum lugar ele vai jogar, porque é um jogador que tem faro de gol, que está se habituando a jogar na equipe principal do Santos, e nós vamos seguir observando. E isso não significa que o Santos está pronto para o Campeonato Brasileiro. Um jogador mais experiente pode chegar. A pretensão, se trouxermos algum jogador, é realmente jogador que venha para, não mais para compor o elenco, que realmente tenha a condição de ser titular. Porque meninos aqui nós já temos muitos, né? Então nós precisamos de jogadores que deem peso à equipe. Se o Santos for capaz financeiramente de satisfazer essa necessidade, tudo bem. Do contrário, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho da forma que nós estamos fazendo.
Boa noite, Michele, boa noite, Godoy, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem foi um primeiro tempo sofrível, como o Felipe Esboril mostrou na reportagem, de dar sono, e na segunda etapa o Santos acabou fazendo 1-0 e aí teve uma penalidade, o Godoy até com maior propriedade pode confirmar, mas aquilo ali não é pênalti nem aqui, nem em Santos, nem na quadra da Gazeta, e de qualquer forma o Santos, tá aí ó, isso aí não é pênalti em lugar nenhum do mundo, no meu ponto de vista. De qualquer forma, o Santos é uma equipe superior e ainda no rescaldo, na ressaca da eliminação, da perda do título do Campeonato Paulista, cumpriu o seu papel. Sobre Leandro Damião, para mim, já na contratação, da forma que foi feito o negócio, foi um péssimo negócio para o Santos. E pior que isso, que dentro de campo também não está funcionando. E o Oswaldo ontem na coletiva, obviamente foi político e falou, não, a gente vai, não importa se o Gabriel vai jogar com a 7, com a 9, com a 11, com a 10, ele estando bem vai jogar. E isso é quase que uma consequência natural. Porque o Damião não está funcionando, a gente não vai aqui duvidar do Oswaldo, quando o Oswaldo fala que o Damião teve aí um problema de lesão e por isso ficou de fora, mas não vinha jogando nada e o Gabriel está dando conta do recado. Então o Gabriel tem que jogar com ou sem o Damião. E o Santos, parece que com a saída do Neymar, ele não entendeu o seguinte, Godoy, que as principais estrelas do Santos sempre foram formadas nas categorias de base. Robinho, né? Neymar, só para citar esses dois. E o Santos, quando perdeu a sua principal estrela, entendeu que precisava buscar um grande nome. E o grande nome, de repente, está nas categorias de base. O Gabriel, o Giovani estão fazendo aí um belíssimo trabalho e fez um péssimo negócio com o Leandro Damião. E isso não faz bem para o elenco do Santos, não. Boa noite, Godoy. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. O negócio é o seguinte... Qualidade não tem idade, não tem essa de experiência. Portanto, se os garotos do Santos tiverem mais qualidade do que o Leandro Damião, do que outros, tem que jogar os garotos. Tanto é que no Campeonato Paulista, os medalhões pipocaram, amarelaram, né, seu Damião? Damião tá visivelmente fora de forma. É só ver o manequim dele no Santos e o manequim... Então não vai entrar em forma nunca, né? E o manequim dele no Inter... Mas não vai entrar em forma nunca, porque quanto tempo ele demorou para estrear no Santos? Só ficou treinando? Mais de um mês, pô. Visivelmente fora. Pega o manequim de um, manequim do outro e aí você vai entender porque ele não tá jogando nada, né? E não foram campeões paulistas por incompetência. O trabalho é bem feito, o resultado não. Se o trabalho é bem feito, o resultado não. Porque nem com a ajuda da arbitragem conseguiu ser campeão paulista, não é? E ontem, mais uma vez, o seu Braulio aí de Santa Catarina só faltou bater o pênalti, Pascoal. Bater o pênalti e correr pro abraço, porque vai ser pênalti sem qualidade assim lá na Vila Belmiro. Portanto, o Santos não está bem. E ontem dava para entender que emocionalmente houve um desgaste muito grande para a final do campeonato e era de se esperar que a desmotivação, a decepção com a não conquista do título iria pesar como pesou, não só nos jogadores, como também no torcedor que nem compareceu, a não ser para levar a criança para comer cachorro-quente, pipoca e chupar sorvete lá, Michele, na Vila. Bom, Godoy, você que está em casa pode votar na enquete que está no site gazetesportiva.net e vocês aqui também. Atenção, a pergunta é, o Santos tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro? Garrafa. Para disputar, sim. Para ser campeão, não. E aí, a questão é ser campeão, para mim, não. Precisa de reforço. A pergunta aí é uma pergunta sem fins. Verdade. Dá várias, para disputar? É claro, para disputar, para participar do campeonato, só sim. Da Gazeta também pode disputar. O formulador de pergunta. Ô, Barbosa, quem formulou essa formulador pergunta? De pergunta. Quem? O Chico Lang? Ih, não, então... Chico Lang não faria uma pergunta imbecil como essa. Está muito bem formulada. Dá para ganhar o brasileiro? O Chico Lang não faria uma pergunta. Eu não vou defender o Chico Lang, mas o Chico Lang é muito, mas muito inteligente para fazer uma pergunta imbecil como essa. Não, é que ele quis dizer uma coisa e escreveram outra. Dá para ganhar com esse elenco, Godoy? Com esse elenco aí, com esse time aí, o Santos é fortíssimo, fortíssimo candidato ao rebaixamento. Se não conseguiu ser nem campeão paulista com a ajuda da arbitragem, pô. Bom. Então, a gente quer saber a sua opinião. O resultado sai no final do programa de hoje. Você entendeu a pergunta, né, da enquete? Entre os principais resultados desta quarta na Copa do Brasil, o Botafogo da Paraíba se classificou depois de empatar em 0-0 com o Goiás, fora de casa. Como o primeiro jogo havia terminado 2-0 para o time paraibano, eles ficaram com a vaga. Vasco, Coritiba e Paysandu também avançaram.
Paysandu e Maranhão se enfrentaram ontem no Mangueirão, em Belém, e os visitantes abriram o placar com Elton. Mas o Papão da Curuzu não deixou barato e virou a partida. Primeiro com Lima encobrindo o goleiro e no segundo tempo o autor desse chute aí foi Leandro Carvalho. Final, Paysandu classificado 2, Maranhão 1. Na estreia de Celso Roth como técnico do Coritiba, o Coxa enfrentou o Ceni e garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Júlio César e Carlinhos fizeram os gols do time paranaense. Quem também garantiu vaga na próxima fase da competição foi o Vasco, que com esse gol de Douglas, cobrando o pênalti, derrotou o Resende por 1-0 ontem em São Januário. Durante o início do segundo tempo, o atacante Everton Costa passou mal e foi levado de ambulância para o hospital, assustando a todos. Bom, a Portuguesa estreia na Série B já neste final de semana, mas está difícil para os rubro-verdes deixarem para trás o rebaixamento no tapetão, viu? Veja na reportagem de Fernando Gavini. Impossível não se sentir frustrado. Lutar para escapar do rebaixamento, conseguir alcançar o objetivo dentro do campo, mas ter o feito anulado pelo tapetão. Pior do que isso, é meses depois ter que estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente se sentiu muito magoado, chateado, né? E isso aí repercutiu muito, nacionalmente, internacionalmente, e teve um reflexo muito negativo em relação à Portuguesa, de tudo isso aí que aconteceu. A gente se sente um pouco injustiçado, né? Você se sente um pouco amarrado, porque eu acho que futebol se joga dentro do campo. Futebol se define dentro do campo. Não se define em tribunais, em liminares, em juízes, né? Até porque esse pessoal não entende nada de futebol. Eles nunca chutaram uma bola, né? Eles nem sabem se a bola é redonda ou é quadrada. Nunca foram herói, muito menos vilão, né? Nunca foram xingados no estádio, nunca foram aplaudidos também. Então eu acho que eles não têm a capacidade para decidir nada no futebol. Essa é a verdade. A sensação é de impotência. Resta trabalhar e encarar a realidade, que é enfrentar o Joinville sexta-feira em Santa Catarina. A Portuguesa tentou brigar na Justiça Comum, mas jogou a toalha semana passada, depois que a CBF cassou a última liminar que recolocava a Lusa na Série A. O rebaixamento causa um prejuízo financeiro brutal. O ano passado, na Série A, a Portuguesa recebeu da televisão 18 milhões de reais. Para jogar a Série B nesta temporada, o valor cai mais de 6 vezes. No total, 2 milhões e 700 ainda divididos em 10 parcelas mensais. Nós temos bem definido a Série B. Nós temos um valor, temos um orçamento para gastar e é dentro desse orçamento. Nós não vamos ter uma folha de 1 milhão que nós não temos condição. Então nós vamos ter uma folha de 600 mil e vamos cumprir com essa folha. É muito difícil para o treinador, um time que está com 2, 3 meses de salário atrasado, na zona do rebaixamento, e você conseguir dar a volta. Cobrar os caras ainda, incentivar e trabalhar e cobrar profissionalismo, atitude, comprometimento, né? Então é muito difícil. Com reforços ainda a serem contratados, Argel vai ter que montar o time da Portuguesa ao longo da Série B. Por isso, o técnico mesmo admite que o time que vai jogar na estreia ainda não é o ideal. É claro que essa indefinição atrapalhou um pouco, mas a gente tem que se adaptar, faz parte do futebol. Não adianta nós ficar aqui arrumando desculpa, não. Nós temos que dar confiança a essa garotada aí, arrumar todo mundo, né? Ser aquele time de soldado que a gente sempre foi, né? Preparar os soldados aí e começar a batalha, né? Tínhamos um jogo difícil, complicado contra o Joinville. Joinville é uma equipe muito forte. Trabalhamos lá no Joinville também, sabemos da força do Joinville jogando em casa. Agora, sabemos que a Portuguesa é grande também. Sabemos que a Portuguesa também vem num bom momento, então tem tudo para ser um grande jogo lá na sexta-feira. Bom, e a novela Portuguesa continua. Uma liminar movida por uma ação popular na terceira vara civil da Penha, em São Paulo, recolocou hoje a Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro. Última notícia, Fátima. E reabriu a guerra judicial entre a Portuguesa e a CBF. O que isso significa? A Portuguesa comunicou à CBF que, caso essa liminar não seja derrubada, o time não entrará em campo amanhã contra o Joinville, no que seria a primeira rodada da Série B do Brasileirão.
E a CBF diz que não recebeu nenhum contato do clube e garante que, por enquanto, vai ser mantida a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas a Portuguesa diz que, por uma questão de lealdade, de transparência, ela está comunicando à CBF que ela não pode entrar em campo. É uma decisão judicial. E agora, gente? Ela está aguardando, inclusive, no comunicado oficial, né? Assim como foi determinada a inclusão do clube na Série A do Campeonato Brasileiro 2014. Tal ação popular não tem como objetivo os interesses da Portuguesa, e sim a tutela do futebol como componente do patrimônio da cultura cultural brasileiro, não podendo, portanto, ser objeto, né, sob direito difuso que tem a natureza disponível. Ou seja, o que significa isso? A Portuguesa ela não tem nada a ver com a história, porque ela afinou nessa questão, ela aceitou, se teve cala-boca ou não, mas uma ação popular, como bem destacou a Michele, está recolocando a Portuguesa na Série A. A CBF ainda não se manifestou, ela alega que não teria sido notificada. E a Portuguesa, na sua nota oficial, ela diz que ela tem que fazer cumprir a lei. Ela está em Joinville e aguarda uma manifestação da CBF. Parece que o Globo.com tentou contato com a Confederação Brasileira de Futebol, que disse que não vai se manifestar. Ou seja, o imbróglio está instalado. E eu vou falar uma coisa, né, com todo o respeito que merece o torcedor da Portuguesa. É uma sacanagem o que a diretoria da Portuguesa fez. A Portuguesa, pela sua diretoria, merece ficar na segunda divisão, porque ela quer a segunda divisão, né? Já a torcida não. A torcida, os jogadores que garantiram a vaga dentro de campo, mas a diretoria da Portuguesa, Godoy, afinou. E agora, durma com um barulho desse, o torcedor consegue na Justiça Comum os 4 pontos da Portuguesa e a Portuguesa pede o adiamento da partida contra o Joinville. Vamos ver o que vai dar. É uma liminar atrás da outra, o Icasa também teve a sua liminar cassada hoje lá em Fortaleza. O negócio está complicado, a CBF precisa tomar um rumo na sua vida aí, porque senão o campeonato pode paralisar, começar, vai ser uma bagunça geral, hein, Godoy? Infelizmente, no Brasil, o poder aquisitivo ajuda muito a briga, inclusive na justiça, no poder judiciário. Existe uma indústria de liminares. Então, na primeira rodada do Brasileiro, seja na A ou na B, nós teremos a torcida gritando assim, Michele. Ah, é liminar! Ah, é liminar! Entendeu? Agora a briga aí, a parada é indigesta. Você vê que a CBF caçou a liminar do Icasa às 4h30 da manhã. Tenta você, nobre cidadão comum, conseguir, cidadão comum, lá de Engenheiro Marcilac, na zona sul de São Paulo, tenta conseguir uma liminar às 4h30 da manhã, vê se você consegue. Nunca. Então, infelizmente, o poder aquisitivo aqui manda. Tem uma indústria e quem tem condições de ganhar dinheiro, ganha. Manda tanto, Godoy. Muito manda dinheiro. Tanto que até a Portuguesa aceitou a Série B. Entendeu? Até a Portuguesa aceitou a Série B. Porque ou seja, rolou o cala-boca aí, né? Não dá para brigar. E agora a desigualdade é muita também no tratamento que tem lá na CBF, no departamento técnico. A Portuguesa usou jogador irregular. O que aconteceu? Quem se manifestou? O departamento técnico da CBF já avisou o Fluminense que a Portuguesa estava irregular. O Figueirense usou jogador irregular. O que aconteceu? Ninguém falou nada. Por quê? Porque o beneficiado era o Icasa. Então vejam bem como são as diferenças, as medidas e os pesos na CBF. Como diz o meu compadre Carlinho Pinheiro lá em Rio Preto, se não fosse as maracutaias, senhor... Hora de falar do São Paulo, que ontem elegeu o novo presidente do clube. Como era esperado, Carlos Miguel Aidar é o novo mandatário do tricolor. E logo na primeira entrevista, ele reforçou uma proposta que fez ao arquirrival Corinthians. A reportagem é de Adriano Dolfi. A chapa apoiada por Juvenal Juvencio com Carlos Miguel Aidar como candidato a presidente já comemorava a vitória antes mesmo da eleição, graças à desistência do grupo da oposição em concorrer ao pleito. A poucos metros da entrada da sala do Conselho Deliberativo, o grupo liderado por Calil Rocha Abdala já se preparava para fazer a desistência oficial da candidatura a presidente de São Paulo. Esta carta foi entregue à mesa do Conselho, protocolando de forma oficial a desistência da chapa São Paulo Forte. Sair da eleição, da disputa, para poder dignificar, manter o nome do São Paulo e do grupo da oposição. O então vice na chapa, o vereador Marco Aurélio Cunha, também foi veemente nas críticas e decidiu votar em branco.
Eu entendo os seus motivos e acho que a marcação da eleição para o mesmo dia da votação da cobertura, ou marcar a cobertura na votação, foi um ato indevido, não foi correto. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Essas manobras negativas não constroem, não agregam. Se eu puder, eu trago todos para votar aqui, porque eu quero a cobertura, desde que esclarecidas todas as pendências. Mas elas não são esclarecidas, são impostas a voto. Após mais de 2 horas, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. E com 133 votos e mais 7 em branco, Carlos Miguel Aidar foi eleito o novo presidente do São Paulo. De um reencontro, né, com o São Paulo e com os companheiros do São Paulo, que proporcionou essa vitória eleitoral, que se daria de qualquer maneira, mesmo que a oposição estivesse presente. A desistência dele, aquilo que eu disse no discurso, eu lamento, eu fico muito triste, porque você faz uma campanha, não nós, mas eles fizeram uma campanha de mais de um ano e nos últimos minutos que antecederam a coleta dos votos, eles desistem. O motivo da explicação foi uma desculpa para a derrota eleitoral. Juvenal Juvencio deixou a sala sem conceder entrevistas. Aidar promete uma administração mais ágil e a modernização do estádio pode ser o primeiro passo. Essa cobertura traz o São Paulo para a modernidade dos estádios padrão FIFA, né, todos com cobertura, protegidos do sereno, da chuva, enfim, ao abrigo do torcedor da arquibancada mais popular. Traz a arena multiuso, que passará a ser a arena mais requisitada deste país. Porque não existe arena, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Eu conheço algumas do mundo, uma das mais famosas é a O2 Arena em Londres. Ela não é do tamanho da nossa, de 28 mil lugares, quando estiver pronta. E o novo presidente deixou no ar uma proposta polêmica. Eu já propus que o jogo do São Paulo contra o Corinthians do dia 11 de maio, fosse feito lá e não aqui no Morumbi. O Morumbi estará cedido para o show da One Direction e nós teremos que escolher um outro campo. O ideal seria que invertêssemos o mando e fôssemos lá. Não sei se o Corinthians vai concordar. Se não for lá, nós iremos ou para Barueri ou iremos para Brasília, eventualmente, fazer esse jogo. Vamos esperar a resposta do Corinthians. Ainda garoto, quando eu comecei a acompanhar o futebol, o que se dizia do aspecto político do São Paulo eram chamados todos de cardeais e a roupa suja se lavava internamente. Hoje os tempos são outros. Eu acho isso bom para o São Paulo, Godoy. Acho bom que tenha uma oposição e ontem a postura da oposição foi uma postura de que o Carlos Miguel Aidar vai ter uma oposição forte. Vai ter uma oposição forte. Então, foi uma estratégia, o Calil já sabia que não iria ganhar as eleições e para que não se tivesse essa votação, ele tirou a candidatura e não teve o quórum para a votação da cobertura do estádio. Eu não vou, obviamente, meter minha colher nessa confusão, que é como se fosse briga de marido e mulher aí. A política do São Paulo, se é bom o Juvenal, se é bom o Calil. Não, isso é um problema que cabe ao conselheiro do São Paulo, ao São Paulino. Eu entendo e posso dizer o seguinte, que o doutor Aidar, que já foi presidente do São Paulo, é um homem extremamente inteligente, extremamente capaz, já fez uma boa administração à frente do São Paulo. Na oposição, existem sim homens também de muita qualidade, de muita inteligência, Márcio Aranha, Dr. Marco Aurélio Cunha, para não citar todos aí, são outros nomes fortes do São Paulo. E o São Paulo vai ter essa briga política e eu espero que quem ganhe com essa briga política seja o São Paulo Futebol Clube, seja o associado e o clube. Então a oposição forte numa democracia é sinal de grandeza, Godoy. A oposição é saudável quando ela não é promíscua, quando não é uma oposição para criar dificuldade, para depois vender facilidade, quando não é uma oposição para o troca-troca, para o toma lá da cá, como a gente vê na política brasileira. Então, oposição é oposição, que também quer chegar ao poder para fazer o bem para aquilo que ela almeja comandar. Aí sim é a razão de ter oposição e oposição para que a situação não se acomode, porque se acontecer qualquer coisa errada, a oposição estará lá para
mostrar o que está acontecendo. Será sempre um sinal de alerta. Agora, o que não pode ter é a prostituição promíscua que existe na política brasileira. Não é? Neumann e Pinto. Esse é bom, hein? Esse é um pinto bom. José Neumann e Pinto. Não aquele goleirão. Direto no assunto, hein? Não aquele goleirão sem qualidade do Barcelona. Logo de cara, o São Paulo já tem time grande pela frente no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o tricolor está se preparando para encarar o Botafogo. A reportagem é do Gavini. Depois de ficar 2 dias afastado dos treinos por causa de dores na coxa esquerda, Alexandre Pato voltou a participar normalmente das atividades comandadas pelo técnico Muricy Ramalho. Mas o treinador preferiu deixá-lo entre os reservas no coletivo disputado na tarde desta quinta-feira. No time titular entrou Bosquilha no lugar do camisa 11. Ele formou o trio atacante com Luiz Fabiano e Osvaldo. Outra novidade entre os titulares foi a presença do zagueiro Paulo Miranda. Ele entrou na vaga de Rodrigo Caio, que foi liberado pela diretoria para participar dos treinamentos da seleção pré-olímpica em Mogi das Cruzes. Do CT do São Paulo, na Barra Funda, Fernando Gavini. Bom, tá aí, o Pato deve ir para o jogo, como destacou o Gavini, apesar que hoje se movimentou, mas está liberado pelo departamento médico. Amanhã a confirmação do time. É um São Paulo que se espera diferente do que foi o ano passado, tem que começar o Campeonato Brasileiro muito bem. É isso que o Muricy está colocando para esse grupo. E sobre essa proposta feita pelo atual presidente, Dr. Aidar do São Paulo, de inversão de mando de Corinthians e São Paulo em uma das rodadas do Campeonato Brasileiro, até antes da Copa do Mundo, o Alexandre Silvestre nos comunicou aqui há pouco, que isso foi comentado há pouco lá no CT do Corinthians com o presidente Mário Gobi, e ele, perguntado se aceitaria ou não essa inversão de mando, ele respondeu com um sorriso irônico. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Palmeiras não trouxe reforços após o fim do Campeonato Paulista, mas foi buscar na base atletas para completar o elenco que disputará o Brasileirão. As notícias do Alviverde com Felipe Sboril. Falta pouco para os jogadores do Palmeiras voltarem a sentir aquela adrenalina de um jogo de futebol. Vai ser neste domingo, na estreia do Brasileirão contra o Criciúma, fora de casa. Enquanto isso, o pessoal aqui conheceu um novo velho reforço. É o atacante Chico, de 21 anos. Revelado pela categoria de base do Verdão, foi emprestado ao Santo André. Ficou 9 meses por lá e voltou mais maduro. Serviu de aprendizagem, foi uma experiência muito boa para mim. Tiro de lá várias coisas que vão me dar muita consequência para o resto da carreira, que serviu coisas boas. Chico chega rodeado de expectativa. Sabe que aqui no Palmeiras, a cobrança da torcida em quem sobe da base é bem maior. Isso é normal em todos os clubes. Existem pressão. Aqui não é diferente, mas a gente que sobe da base tenta trabalhar da melhor maneira possível para ter oportunidade. E quando tiver, tem que corresponder. Se vocês olharem o plantel, temos bastante jogador da base e tenho certeza que quando tiverem oportunidade vão saber agarrar, como muitos agarraram. Logo no primeiro dia de trabalho, teve contato com 2 dos maiores ídolos do time, Allan Kardec e Valdívia. E treinar do lado de Valdívia, Allan Kardec é um sonho para mim, e esse sonho sendo realizado me motiva bastante para estar do lado deles. Além de Chico, o técnico Gilson Kleina promoveu mais um garoto da base. É o zagueiro Gabriel Dias, que com a contusão de Vitorino pode ser relacionado para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro diante do Criciúma. Não como titular, porque o treinador alviverde deve colocar força máxima em campo. Olha, o Chico, garoto que veio lá do Santo André, um bom aprendizado. Se você tivesse, só isso aqui, de qualidade você joga. Se não jogar no Palmeiras, você joga em outro time. Porque o que nós temos de atacante medíocre no futebol brasileiro, tanto é que ficaram disputando o Diego Souza lá, Diego Souza mesmo? Costa. Não, Diego Costa lá da Espanha. Portanto, garoto, treine, né? Deixa para ir para a farra depois que você já tiver conquistado um espaço, porque sacrifica aí, se você está com 20 anos, sacrifica aí uns 4 da tua vida, que depois você vai pegar o quem que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser e com muito dinheiro. Mas se dedique, aproveite o espaço, o momento, a oportunidade que você tiver. Porque aí no Palmeiras só tem um
um atacante que é o Allan Kardec. Portanto, garoto, depende de você conquistar o espaço aí, só de você. Estou preocupado com o Palmeiras, Godoy. Ainda no Campeonato Paulista, eu conversava com o Gilson Kleina e falava se esse elenco precisava ou não de uma qualificação no aspecto de jogadores. Ele disse que sim, porque Campeonato Paulista é uma coisa e Brasileiro é outra. No Paulista você pega o Oeste, com todo respeito, você pega a Penapolense, aí você vai para um clássico. No Brasileiro é quarta-feira Flamengo, domingo Corinthians, depois Atlético Mineiro e por aí vai. E o Palmeiras não se reforçou à altura. Então, no ano do centenário, eu estou trabalhando com a grandeza do Palmeiras, pensando em brigar por título, por vaga na Libertadores. Este elenco não é suficiente, não é o Chico que vai resolver essa história, não. Pode ser um bom jogador, pode vir para compor elenco, mas o Palmeiras carecia de reforços e reforços de boa qualidade que não vieram. O Corinthians segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, mas nos treinamentos desta tarde, a equipe de Mano Menezes teve uma surpresa negativa. O repórter Alexandre Silvestre traz as informações direto do CT Joaquim Grava. A diretoria do Corinthians bem que tentou contratar o Rafael Sobis, mas o negócio com o Fluminense melou. O Timão queria pagar parcelado. O Flu só aceitava receber à vista. Então, nada feito, Sobis continua nas Laranjeiras e a cúpula do Alvinegro parte agora para o chamado Plano B. Precisa reforçar o ataque, a carência nesse setor. Estão à disposição Paulo Guerreiro, Romarinho, Luciano, ainda uma revelação, convocado para a seleção sub-20, Malcom e Paulinho, meninos da base, ainda promessas. A baixa do treino dessa tarde no Parque Ecológico foi o meia Renato Augusto, que não apareceu no campo. Realizou tratamento no joelho direito e passa a ser dúvida para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O técnico Mano Menezes comandou uma movimentação com bola, preparando o time para o jogo de domingo em Uberlândia contra o Atlético Mineiro. Bom, inacreditável o Renato Augusto, né? Um belíssimo jogador, mas o cara não joga, pô. Parece que é de vidro, não sei o que acontece. É lógico que a culpa não é dele, mas o Corinthians fez tanto para se livrar do Emerson, eu acho que tinha que ter se livrado do Renato Augusto, que você paga o salário, mas o cara não joga, não é verdade? Então, e repito, é um belíssimo jogador, o Mano aposta nele como titular, o Tite apostava, mas ele não joga, pô. Ficou aí quanto tempo? Mais de um mês se recuperando e não joga, Godoy. É inexplicável. Como diz o Osmar dela Valentina, da Gazin, lá de Douradina, esse Renato Augusto parece vidraça de banco em dia de manifestação. Coitado. Tá sempre quebrado. Quebra, rapidinho, rapidinho. Ainda mais quando aparece um bando de babaca pela frente, né? Nessas manifestações, o que consegue destaque maior são os babacas. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. O Santos tem elenco para disputar e vencer o Campeonato Brasileiro? Não! 67% dos votos. O programa desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva ao vivo, hein? Não tem feriado pra gente, não. A partir das 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Um abraço, galera. Bom feriadão. Tchau, tchau. Amanhã tem Gazeta Esportiva. Um abraço pro Carlos Rosa e um beijo pra Mara, a esposa deles. Fiquem com Deus. Ainda há tempo.